Se você estivesse aqui comigo agora, eu estaria dizendo para você, pode sentar, que Deus vai trazer uma palavra gostosa para o seu coração. Mas de qualquer forma, irmãos, nós estamos aqui hoje para dar continuidade àquela mensagem maravilhosa que o Senhor nos deu, desde há 6 domingos atrás, hoje é o 7º, a respeito de fé. Nós temos sentido já há algum tempo que apenas a fé pode ser aquilo que vai nos sustentar de pé, aquilo que vai fazer com que as nossas atitudes não sejam atitudes de desespero, atitudes de alguém que está, muitas vezes, querendo fazer bobagem, porque não sabe o que fazer. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus é por nós e ninguém será contra nós. Nós sabemos nesse momento, irmãos, que em tempos de crise, em tempos de dificuldade, é ali que nós precisamos buscar mais intensamente ao Senhor. E é por isso que hoje nós estamos aqui para trazer uma mensagem. Nós estamos tentando fortalecer a nossa fé, apesar das dificuldades. Eu digo tentando porque muita gente já desistiu, muita gente não acredita, mas eu digo para você, continue acreditando, porque nós não temos uma melhor alternativa do que buscar naquele que tudo pode e tudo quer e que tanto nos ama, o Senhor nosso Deus. Então nós já vimos algumas mensagens que têm procurado alimentar a nossa fé. A primeira delas diz que pela fé nós podemos ter uma humanidade fortalecida. A nossa firme fé, ela define a nossa identidade como filhos amados de Deus. A nossa fé firme, ela refrigera a nossa alma. Ela também restaura as nossas emoções. Ela alivia a nossa dor. A nossa fé firme no Senhor, domingo passado ficou bem claro, ela refina os nossos relacionamentos. E hoje, a nossa 7ª mensagem diz que uma fé vitoriosa eleva as minhas atitudes. Aleluia. Irmãos, para ter uma atitude elevada em momentos de dificuldade, nós precisamos ter uma fé fortalecida. Então esse é o momento que Deus nos deu, e eu creio que você separou esse momento para você aquecer a sua fé. Fique atento aos textos que nós vamos citar aqui, a ilustração que nós vamos usar aqui, porque tudo isso visa você ter uma atitude elevada no momento em que a sua fé for provada. Nós vamos estar baseando a nossa mensagem hoje lá em Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 23. Então, se você tem a Bíblia aí na sua casa e quiser nos acompanhar, você pode abrir Gênesis capítulo 39 e nós vamos estar então lendo versículo por versículo, comentando, e Deus vai estar falando conosco a respeito de uma fé vitoriosa. Primeira coisa que eu quero que você entenda, vai projetar para você me acompanhar na leitura: a sua atitude determinará a sua altitude. Eu quero que você pense nessas duas palavras. Atitude e altitude, a diferença na grafia é apenas um L. Mas, irmãos, o resultado é muito grande. Uma atitude elevada pode nos colocar numa altitude de comportamento, uma altitude de fé, uma altitude próximo do Senhor, de onde está a mão do recurso. Uma atitude baixa pode nos fazer, muitas vezes, sofrer consequências terríveis. Então eu digo para você, trabalhe pelo seu caráter e entregue diariamente a Deus a sua reputação. Aleluia. Eu quero que você acompanhe de novo. Trabalhe pelo seu caráter, porque caráter é aquilo que você é. E nós podemos mudar muitas coisas daquilo que nós somos. Então o seu caráter elevado, trabalhe para que ele seja elevado. Agora, a sua reputação é aquilo que as pessoas vão dizer a teu respeito. Eu creio que é uma pessoa que tem um caráter elevado, uma atitude elevada, nobre, o comentário que vai ser feito sobre ele, a reputação dele também será algo muito bom, muito gostoso. As pessoas vão dizer, fiquei surpreso com a sua atitude
diante daquela circunstância. E você simplesmente vai dizer: é porque eu tenho alimentado a minha fé. Glória a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente busca inspiração. Eu estava lendo o Salmo 51, versículo 10, que eu quero que você acompanhe na leitura, onde Davi orou da seguinte forma: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Eu quero que você olhe para esse versículo, um pedido: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que um coração puro faz por nós? Ele mantém as nossas atitudes elevadas, onde nós acabamos demonstrando quem verdadeiramente nós somos. Aquilo que a Bíblia diz: nós somos filhos amados do Senhor, a quem Ele cuida, a quem Ele ouve os pedidos de socorro, a quem Ele traz livramento em todas as circunstâncias. E nesse momento, o que nós mais precisamos é ter uma atitude de fé, uma atitude parecida com aquilo que Jesus nos ensinou a ser, para que então nós possamos ver os resultados do agir de Deus, da mão de Deus agindo em nosso recurso. Mas, irmãos, diante da situação da vida, nós podemos fazer escolhas. E José escolheu ter uma atitude correta. José é o personagem da nossa história que está nesse texto. Sempre a gente escolhe na Bíblia um personagem para nos inspirar. E o personagem de hoje é José. Ele escolheu ter uma atitude correta. Mas vamos pensar um pouquinho, quem foi José? Deixa eu só te situar em cima do exemplo que eu escolhi hoje. José é um personagem bíblico em que Deus usou de uma forma muito linda, muito maravilhosa. O seu pai Jacó foi aquele homem que também começou com uma atitude errada quando ele usou a mentira, o engano, para tomar posse de algo que era uma bênção que Deus prometeu para ele, mas ao longo dos anos ele foi corrigindo a sua atitude, e ele chegou até uma atitude maravilhosa, onde Deus deu a ele a oportunidade de constituir família, e ele constituiu família, e esse José, que nós vamos usar hoje, é o 11º filho de Jacó. A atitude de Jacó de continuar crendo em Deus, mesmo diante de um erro que ele cometeu, mas Deus lhe deu a oportunidade e ele corrigiu, essa atitude gerou filhos. E esse 11º filho de Jacó, José, ele também pôde ter escolhas nas suas atitudes. Mas, irmãos, José escolheu também ter atitudes corretas. Ele teve muitas e muitas oportunidades. Na história dele, que nós lemos, quando você lê toda a história dele, você vê que ele passou por momentos ali na casa dele. Na casa dele, quando ele começou a contar que na sua comunhão com Deus, um certo momento Deus começou a trazer sonhos de que ele seria usado por Deus para abençoar aquela nação, para abençoar a sua família. Os seus irmãos começaram por inveja a persegui-lo, começaram a desprezá-lo e chegaram ao cúmulo de vendê-lo como escravo para o Egito. Mas qual foi a atitude de José diante dos seus irmãos? Não foi uma atitude de gente baixa, foi uma atitude de: eu continuo confiando no Deus que me sustenta. Aleluia. Mas aí, irmãos, ele é vendido para o Egito como escravo, e ali Deus está com ele o tempo todo, que a sua atitude de fé faz com que ele não desista de andar corretamente. E quando ele é vendido como escravo para o capitão da guarda do Egito, Potifar, ali naquela casa, irmãos, Deus era com ele, e ele escolheu também ali ter uma atitude correta, no momento em que ele foi passado por uma prova. A esposa do patrão o assedia, querendo complicar a vida dele, ela arma uma treta para cima dele, e ele tem que escolher entre cair na dela, ou continuar temendo ao Senhor. Então, ali na casa de Potifar, a atitude que José escolheu foi uma atitude de continuar honrando a Deus. E depois nós vemos que, mesmo ele não devendo por nada, mas ele foi acusado de algo terrível, aquele assédio sexual com a mulher do patrão, fez com que ele fosse para a cadeia. Quando ele chega na cadeia, ali tem um carcereiro. Diante daquele carcereiro, qual foi a atitude de José? Ele escolheu ter
uma atitude correta. Ele serviu aquele carcereiro como se aquele carcereiro não fosse alguém que o mantinha preso, humilhado e envergonhado. Ele serviu aquele carcereiro da melhor maneira que podia, porque ele tinha um coração voltado para o Senhor. Então, quando nós olhamos essas fases da vida de José, José como filho, José foi um filho especial. Eu quero dizer para você, como filho, que às vezes está passando por uma situação difícil diante dos seus pais. Irmão, ser pai e ser filho são situações em que muitas vezes o relacionamento fica muito estreito, fica muito perigoso e às vezes até rompe. Mas se tem alguém aqui nesse momento passando por uma dificuldade, seja um filho que tenha uma atitude segundo o coração de Deus. José, na casa dos seus pais, diante dos seus irmãos, ele continuou honrando o seu pai, ele continuou honrando os seus irmãos. José, quando ele foi servir na casa de Potifar, ele escolheu também ser o melhor servo que aquele homem já teve na sua vida. E quando ele, embora estava ali como um escravo humilhado naquela cadeia, ele escolheu ser o melhor escravo que aquele carcereiro já teve para ajudá-lo no serviço da carceragem ali naquele presídio. Então, irmãos, independente da situação em que José se encontrava, ele sempre decidia ter uma atitude elevada. Então diga comigo, a minha atitude determina a minha altitude. Amém? Eu queria ler com você, se você está aí, o versículo 1 de Gênesis capítulo 39. Em Gênesis capítulo 39, versículo 1, nós lemos: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Nós estamos aqui diante de um homem normal. Nós estamos aqui diante de José, filho de Jacó e de Raquel, uma pessoa comum. Nós não estamos falando de alguém nascido e dotado de algo assim sobrenatural. Irmãos, uma coisa linda que eu gosto de observar sobre Jesus, que embora ele fosse o Filho de Deus, encarnado divinamente, como nenhum homem foi, por obra do Espírito Santo, irmãos, ele tinha atitudes de homem normal. Ele também era atacado pelo diabo como homem normal. E como homem normal, Jesus teve atitudes elevadas. E nós estamos agora diante desse personagem José, filho de Jacó, filho de Raquel. Um homem normal que vai ser usado por Deus por causa de uma decisão. Eu não vou prevaricar, eu não vou desistir, eu não vou rebaixar o propósito que Deus colocou na minha vida. Eu gosto muito de lembrar para mim e gosto de lembrar para os irmãos. Nós temos um propósito de Deus a cumprir na nossa vida. Nós estudamos, nos preparamos, trabalhamos, investimos, fazemos de tudo para buscar ter uma vida melhor aqui na terra. Isso é normal, parabéns para quem está se empenhando nesses momentos difíceis. Mas, irmãos, nós também temos que nos empenhar para que aquilo que Deus planejou no lado espiritual da nossa vida, aquilo que Deus quer ter de comunhão conosco, aquilo que Deus quer nos usar como instrumento para atender as orações de muitos que estão clamando, nós temos que manter uma atitude elevada, uma atitude de ser, como José, alguém filho de Deus, nascido pela graça maravilhosa do perdão de Jesus, que não olha para o que nós já fomos, mas Ele olha para o que nós somos e o que nós queremos ser, se nós permitirmos ser usados por Ele. Mas eu quero ler com você o versículo 2. Do versículo 2 até o versículo 5, nós vamos ver aqui 4 atitudes que José teve, que eu recomendo que nós possamos ter. A primeira atitude é uma atitude de intimidade com Deus. Veja o verso 2, que nós estamos lendo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar
na casa do seu senhor egípcio. Atitude de intimidade com Deus. Irmãos, pensa nessa situação que estava José. A casa dele, os irmãos dele estavam lá na terra de Canaã, onde ele deixou. Ali onde ele estava não era a pátria dele, não era a terra dele, não era a casa dele. Ali ele era só um escravo. Mas, irmãos, mesmo estando num ambiente hostil, difícil, ele não deixou de ter intimidade com o Senhor. Eu digo aqui para quem está me assistindo, me ouvindo, intimidade com Deus pode fazer toda a diferença nesse momento que nós estamos vivendo. Intimidade fala de momentos a sós, de momentos em que você separa do seu tempo, do seu dia, da sua atenção, um momentinho para falar com Deus, ler a palavra de Deus, colocar os seus pedidos diante de Deus, os seus medos diante de Deus, suas ansiedades diante de Deus, você e Deus na intimidade. Então, esse exemplo de José que sirva para nós, mantenha uma atitude de intimidade com Deus. Mas nós temos o segundo modelo, o segundo exemplo, que é uma atitude de humildade. Humildade. Eu quero ler o verso 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Na casa de Potifar, o patrão Potifar percebeu que aquele seu escravo, José, por causa daqueles momentos de intimidade, ele era uma pessoa humilde. Tudo que o patrão mandava fazer, colocava nas mãos dele, ele fazia. Mas ele buscava ajuda no Senhor, reconhecendo, não sou eu quem vai fazer, quem sou eu para fazer? A sua humildade impactou o seu Senhor, porque ele reconhecia que era Deus quem estava atrás da sua história. Meu irmão, humildade. Aquele que tem humildade reconhece que eu não sou capaz, mas o Deus que está em mim é capaz. E eu quero que Ele faça o que Ele quiser comigo. Aí nós temos o terceiro ponto, a terceira atitude de José, que é uma atitude de integridade. Atitude de integridade, ponto 3, leia comigo aí. Integridade. Verso 4. Agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Pensa bem, na mão de um escravo, o Senhor ali, aquele patrão, aquele homem, aquele soldado, muito rico, cheio de bens, colocou tudo o que ele tinha nas mãos de José. Por quê? Ele percebeu a atitude daquele homem que não era comum como os outros, ele tinha uma atitude de integridade. Irmãos, que sejamos encontrados íntegros diante dos momentos de provação, diante dos momentos em que muitas vezes Deus nos prepara para tomar posse de alguma coisa, quando Deus move o coração de alguém para colocar alguma coisa na nossa mão, e nós estamos ali para tomar posse, e surge a oportunidade de não ser íntegro. Sempre vai surgir a oportunidade de você larapiar, surrupiar, pegar o que não é seu, mentir a respeito de alguma coisa. Irmãos, eu creio que foram muitas as oportunidades que José teve, quando Potifar diz que colocou tudo o que tinha nas suas mãos. Mas José escolheu a atitude de integridade. Uma outra atitude também que nos surpreende é a 4, atitude de responsabilidade. Eu quero ler o verso 5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Irmãos, atitude de responsabilidade. Você quer mais? Quer que Deus coloque mais nas suas mãos? Cuide do que Deus pôs nas suas mãos hoje. Seja responsável com aquilo que Deus está colocando ou já colocou, ou pretende colocar nas suas mãos
hoje. Haja com responsabilidade. O verso 6 diz que assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Irmãos, um rapaz bonito dentro de casa. O patrão coloca todos os seus bens à disposição dele, inclusive a sua família, inclusive confia a sua esposa. Que José, cuidando de tudo que tinha, ia cuidar também da integridade da esposa dele, agindo com responsabilidade. Mas, irmãos, presta atenção numa coisa. Quando você escolhe a atitude de integridade, de responsabilidade, de humildade, de intimidade, você começa a se transformar numa pessoa onde você vai fazer grandes avanços, você vai prosperar grandemente. Deus vai te usar, Deus vai te colocar em posições que o mundo vai ficar bobo e vai dizer, mas de onde surgiu essa pessoa? Até outro dia ele não era nada, o que aconteceu? Então aconteceu que ele escolheu ter uma atitude e Deus está abençoando ele por causa dessa atitude elevada. Mas observa que tem mais alguém observando a gente. Esse alguém é o diabo. O diabo também está nos observando. Olha só essa frase: todos que atraem a atenção de Deus são cobiçados pelo diabo. Se tem alguém aí do seu lado, olha para ele e diga assim: toma cuidado, o diabo está cobiçando você. O diabo está cobiçando. Irmãos, a palavra cobiça significa: eu quero ter o que você tem, mas você não vai ter mais. Uau! Irmãos, o diabo cobiçando eu e cobiçando você, o que ele quer dizer? Deus tem um servo muito bom, alguém com uma atitude maravilhosa, alguém conectado ao céu. Eu quero isso para mim, porque eu quero que ele use essa potência toda a meu serviço para fazer o mal que eu tenho para fazer. Irmãos, o diabo, ele tem interesse naqueles que são responsáveis. Aqueles que não prestam, irmão, já estão na mão dele. E ele já sabe que aqueles que não prestam, nem para fazer as maldades dele, não fazem muito bem feita. Faz a coisa tão mal feita que dali a pouco o diabo tem que arrumar outro agente. Mas quando o diabo encontra alguém que é temente a Deus, que está fazendo uma obra excelente para Deus, ele fica de olho, ele quer aquele servo para ele, ele cobiça você para ele, porque ele sabe que você tem valor, você tem integridade. E se você usar o teu potencial para Deus, tem um resultado. Mas se você usar o teu potencial para o inferno, é outro resultado. Então, o que o diabo faz quando ele começa a cobiçar a mim e a você? A primeira coisa, um dos perigos é que a tentação de Satanás, ela chegará até você. A tentação vai chegar até você. Olha para o verso 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E o convidou: venha, deite-se comigo. Mas olha só, que coisa interessante, nós acabamos de ler que por causa da atitude de integridade, de responsabilidade, o patrão colocou tudo nas mãos, e a Bíblia faz questão, inclusive, de dizer que ele era muito belo. E ali tinha uma mulher daquele seu patrão que começou a olhar para aquele jovem com toda essa excelência de qualidade e muito belo, e começou a cobiçá-lo. Quem estava fazendo isso, meus irmãos? Satanás. Porque ele tem os seus meios de tirar as pessoas do propósito de Deus. E um dos meios que o diabo gosta muito de usar é aquilo que é natural no ser humano: a necessidade da satisfação sexual. O diabo sabe que Deus fez o sexo para o homem e para a mulher, para um completar o outro, mas da maneira correta. Da maneira onde que o sexo não é apenas um instrumento de utilização de um do outro, e acabou, tá bom, vai para o seu lado, vou para o meu, nunca a gente nem se conhece. Não, o sexo é algo que traz a satisfação, o prazer da carne, mas depois fica aquela alegria de ter a responsabilidade de continuar cuidando daquele outro que nos satisfez, com alegria e com gozo no seu coração, para que aquilo continue anos após anos e a bênção seja completa.
venham os filhos e venha toda a prosperidade que vem, porque Deus planejou que o casal seria um para o outro, um ajudando o outro, e os dois teriam grandes vitórias, conforme Deus planejou. Então, a primeira coisa que o diabo fez com José, é bonito, é responsável, é temente, está numa posição, tentei matar, não consegui, tentei escravizar, ele é o melhor escravo que tem, coloquei ele agora aqui como servo, é o melhor servo que tem, ok, está na casa de um homem, tem uma mulher bonita, a mulher vai dar em cima dele, ele não vai resistir. Irmãos, José, a Bíblia diz que resistiu. Mas a segunda coisa que o diabo percebe quando você resiste ao primeiro ataque, a tentação de Satanás insistirá contra você. Então a primeira é que ela chegará, não tem como evitar. A segunda é que quando você rejeita o primeiro ataque, ele vai insistir contra você. Talvez alguém que esteja me ouvindo aqui, está vivendo um momento de assédio. Talvez você que está me escutando agora, está passando por uma dificuldade em que o diabo está mostrando que está tão bom, continua. Ou vai ser tão bom, começa. Por que você não experimenta? Você nunca sentiu esse prazer, essa alegria. Olha, isso é para você. Está tão fácil, está vindo de bandeja. Irmãos, a insistência é muito perigosa. Talvez a gente se prepare com uma atitude elevada no momento que nós recebemos o primeiro ataque. Não, que isso, chega para lá. Mas o diabo continua insistindo. O versículo 8 e 9 que eu quero ler com você, fala disso. Mas ele se recusou, e lhe disse, o meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Então, irmãos, quando a tentação insistiu, quando ela partiu para o ataque, enquanto talvez ela estivesse na posição de apenas olhar, piscar, dar um assobio, dar uma insinuada, ele estava, então, falou, preciso tomar cuidado, a tentação está chegando. Mas quando ela partiu para o ataque, que houve a insistência, aí ele percebeu que a sua atitude precisava continuar sendo elevada, para que ele continuasse na altura que Deus queria colocá-lo. Amém? Então nós vamos ver, em cima desse exemplo maravilhoso de José, alguns conselhos, ou alguma coisa que eu diria para você. Copie José nessa mesma atitude de se manter elevado. Então você vai se manter elevado se você escolher a primeira coisa que eu vou dizer para você. Viver sempre com temor a Deus. Viva sempre temendo a Deus. Não descuida do seu temor. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ter um respeito por Deus, ter um respeito pelas coisas que são de Deus. Temor é quando a Bíblia diz que Deus não gosta, você não ousa. Você não encontra desculpas, você não encontra motivos para contrariar aquilo que Deus diz. Eu não gosto disso, eu odeio isso, eu não abençoo isso. Então, o temor, mantenha sempre uma atitude de temor a Deus. O versículo 9, a parte B, diz, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Irmão, José tinha nítida noção, porque ele tinha temor a Deus. Se ele caísse naquela cilada do sexo com aquela sua patroa, era o que ela queria, mas, irmãos, Deus jamais aprovaria. Ele percebeu que ele estava num processo crescente, de Deus estava com ele em todo o tempo. Não importa a situação que ele já tinha passado, ele via a mão de Deus agindo com ele em todos os momentos. E ele não queria interromper o agir de Deus na sua vida. Então, quando você tem temor a Deus, surge a tentação, surge a oportunidade, surge aquela chance de cair no erro, mas o teu temor a Deus diz, não vou fazer isso, não porque eu não possa, está aqui na mão, mas Deus não quer. Mas quando a gente escolhe deixar de fazer as coisas, porque Deus não quer, isso revela um tremendo respeito e temor
a Deus no nosso coração. Nós estamos vivendo uma situação nesse momento aqui, pelo menos na nossa cidade, que dá para ilustrar muito o que significa temor e respeito. Nós estamos no momento em que o isolamento social está sendo, parece que, uma das melhores ferramentas para evitar a disseminação desse vírus maligno que está atacando todos. E, de repente, irmãos, vem um pedido das autoridades sanitárias da nossa cidade, particularmente da nossa prefeita, dizendo o seguinte para os irmãos evangélicos: eu sei que vocês têm o direito, porque até o presidente da República reconheceu que igreja é uma atividade essencial. O povo precisa se reunir para orar, para buscar, para adorar. Eu sei disso, não nego, não quero tirar esse dinheiro de vocês. Mas será que por uns 15 dias ou 20 dias daria para vocês promoverem o isolamento, evitando os cultos? Irmãos, o que nós fizemos? Nenhum de nós que eu conheço, daqueles que eu estou próximo, se rebelou contra isso. Todo mundo disse: ok, nós não estamos perdendo um direito, nós estamos abrindo mão de um direito, porque nós temos uma atitude de colaboração. Nós queremos ver o nosso povo sarado e não contaminado. Então, por uns tempos, nós vamos sim recuar do nosso direito, porque nós estamos querendo colaborar com a nossa autoridade. Aqui José sabia que ele podia fazer o que ele quisesse, ele era livre, ele era bonito e tinha alguém dando em cima dele. Mas o que ele fez? Não, eu escolho não desagradar a Deus. Eu vou colaborar com o projeto de Deus tão lindo na minha vida. Nesse momento eu falo com você que está me ouvindo: colabora com o projeto que Deus tem na sua vida, tendo o temor do Senhor no seu coração. Deixe de fazer algumas coisas e não olhe porque a maioria está fazendo e eu também vou fazer. Não. A maioria pode estar fazendo, pode ser até um direito escrito em papel, mas abra mão pelo temor ao Senhor, para produzir um resultado que Deus quer produzir na sua vida. Eu declaro isso para você em nome de Jesus. Mas nós temos uma segunda atitude de José. A sua atitude manterá você elevado se você escolher. Segundo, não confiar na sua própria carne. O verso 10 diz assim: embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Irmãos, preste atenção nesse conselho. Não confiar na sua própria carne. Carne é carne. Nascido de novo, continua sendo carne. Filho de Deus, continua sendo carne. Sabe, irmãos, a nossa fé, a primeira mensagem diz que nós continuamos sendo humanos. Então, uma fé firme no Senhor nos favorece na nossa humanidade, que nós vamos entender, nós somos carne. Quando a carne é atacada, o melhor que temos a fazer é foge. Então, irmãos, não confie que você vai aguentar a pressão ficando perto da pressão. Fuja dessa pressão. Faz o que José fez. Eu não vou confiar na minha carne, porque eu sou um homem saudável, eu estou diante de uma mulher bonita, saudável, insistente e fácil. Se eu ficar perto dela, vai dar rolo. Então, confie em Deus, mas não confie na sua carne. O ponto 3, sua atitude manterá você elevado se você escolher fugir do pecado a todo custo. Fugir do pecado a todo custo. Esse é o ponto que você deve estar lendo aí comigo. Fugir do pecado a todo custo. Eu quero que você entenda, eu quero que você leia isso que você está vendo na sua tela. Fuja, não enfrenta, fuja do pecado a todo custo. Vamos ler o verso 11 e 12. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Fuja, é o melhor conselho que eu tenho para você, diante de uma situação onde você sabe
que a carne é fraca e que o diabo é o grande tentador, que ele aproxima e ele continua insistindo, e ele tem os seus recursos para chegar às últimas consequências. Então, irmãos, quando se foge, você pode deixar para trás alguma coisa que vai te fazer falta, como ele deixou para trás o manto na mão daquela mulher safada, que depois foi prova contra ele. Está aqui a roupa do malandro. Mas, irmãos, nada aconteceu, porque ele temia ao Senhor, e ele fugiu. E Deus não o viu praticando a imoralidade. O diabo apenas quis, insinuou, criou situações, mas porque ele fugiu, não ficou registrada a cena. Mas hoje nós vivemos num mundo que tem câmera para todo lado. E hoje as pessoas muitas vezes querem negar, mas aí uma câmerazinha do vizinho, em algum lugar, um celular escondido, né? O grande Big Brother, satélite lá de cima, está lá focando. E aí quando a pessoa é confrontada, não, eu não fiz, fez, quer ver? E aí mostra aquilo que fez. Eu estou me lembrando agora que o Senhor Jesus Cristo um dia nos advertiu que vai chegar um dia em que nós seremos julgados por Deus. E nós vamos estar diante daquele que tudo vê e tudo registra. Irmãos, eu creio que não vai haver argumento quando o Senhor nos fizer recordar com imagens na nossa mente do momento em que nós dissemos que não fizemos, mas a gente estava fazendo e sentindo prazer. Quando Deus disse, se você tivesse fugido, isso não seria registrado contra você. Então esse é o ponto 3, fuja. Mas nós temos o ponto 4. Sua atitude te manterá elevado se você escolher permanecer fiel à sua consciência. Irmãos, o que é uma consciência? Consciência é uma voz interna que fala dentro de nós. E sabe uma coisa linda que acontece com filhos de Deus? Você não tem apenas a voz da consciência humana que todos têm. Você tem também a voz do Espírito Santo falando na tua consciência, fazendo com que a tua consciência, quando começa a perder a sensibilidade, que consciência é uma coisa, que ela começa a te incomodar até o ponto que você diz, para, não fala mais, eu já decidi, acabou, vou fazer. Aí você diz para a consciência, cala a boca que agora, daqui para frente, eu estou sem você. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele continua dizendo, você tem certeza? E muitas vezes, por causa da voz do Espírito Santo falando na nossa consciência, nós permanecemos fiel ao Senhor. Então esse ponto aqui de José, permaneça fiel à sua consciência. Vamos ler o verso 13 até o 19. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar, por socorro, largou seu manto ao meu lado, fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse à casa. Olha o ardil maligno. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado. Irmãos, que situação terrível. José não fez, mas a mulher armou uma cilada e disse que fez. E agora nós estamos diante de um homem, o Potifar, que está diante de uma esposa infiel, mas dizendo que ela é a mais santa do mundo. Acusando um cara que realmente ele é uma pessoa boa, mas ela queria prejudicá-lo, porque existia uma estratégia maligna por trás. Eu só queria lembrar a você que sempre tem uma estratégia maligna para tirar de você a bênção que Deus está te dando. Quando você clama, quando o Senhor responde, quando o Senhor te abençoa, quando o Senhor prospera você, põe um dinheiro na sua mão, põe uma profissão na sua mão, põe um trabalho na sua mão, põe uma pessoa na sua mão, o diabo sempre vai dar um jeito de fazer você perder aquela bênção. E muitas vezes as pessoas só perdem quando elas abrem mão da consciência
de que aquilo Deus não se agrada, mas eles resolvem cauterizar a consciência. José não fez isso, por causa da consciência ele fugiu. Mas agora alguém vai dizer, mas não adiantou nada, olha aí, ele deixou algo que serviu de objeto agora de acusação e prova contra ele. E realmente serviu, realmente serviu. Mas irmãos, ela estava mentindo. Que bom quando as coisas que dizem sobre nós, irmãos, não são verdades, são mentiras, por causa da nossa consciência. Eu quero ler Colossenses, capítulo 3, versículo 9, onde nós temos um conselho maravilhoso, que diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram no velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Não mintam uns aos outros. A mentira não vai te ajudar a ter o resultado que você quer. A mentira, ela não vai deixar a sua consciência naquela paz maravilhosa que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Quando a consciência fala, escuta a voz da consciência. José fez uma escolha naquele momento, talvez o diabo tivesse apresentado para ele, olha, não vai adiantar fugir, faça ou não faça, você agora vai ficar numa situação complicada. Se você fizer, eu vou dar um jeito de alguém pegar você no fraga. Se você não fizer, ok, você fugiu, deixou o manto, vai ser prova contra você. Mas e a consciência de José? Deus estava abençoando a atitude de José, porque ele não precisava mentir diante de ninguém. Tudo bem que quando ele disse, eu não fiz nada, foi armação. Ninguém acreditou. Mas Deus que estava vendo, sabia o que era a verdade. E quando Deus vê aquilo que nós sofremos de injustiça, o Deus maravilhoso entra em ação e começa a fazer por nós. E aí, ninguém será contra nós. Amém, queridos? Mas nós temos aqui o ponto 5, nós vamos até o 6, então nós estamos finalizando, se está meio impaciente, pode ficar tranquilo que falta só 2 pontos. Sua atitude manterá você elevado se você escolher esperar pelo socorro de Deus. Esperar pelo socorro de Deus. Olha o verso 20, leia comigo. Mandou buscar José, lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Irmãos, esperar pelo socorro do Senhor. A palavra esperar não é simpática a ninguém. Muitas vezes, fila de espera é terrível. Esperar pelo Senhor, muitas vezes as pessoas ficam impacientes. Mas José escolheu esperar. Irmãos, muitas vezes o livramento não vem do jeito que nós queríamos, porque nós precisamos esperar. Talvez você diga então, aí não adiantou nada, José foi para a cadeia, saiu algemado, chegou no meio dos presos, foi humilhado ali, aí bonitão, chegou mais um, agora vamos fazer festa com ele. Alguém poderia dizer, onde está teu Deus? Aí, você chegou na cadeia. José falou assim, eu cheguei na cadeia, mas eu não vou ficar na cadeia. Isso aqui é só um trampolim para o meu Deus me colocar numa posição mais elevada, aleluia. Irmãos, você pode estar orando aí para não ter pego o Covid, pegou, onde já se viu, Deus não me livrou. Irmão, você não sabe o que Deus tem no meio, projetado para você, no meio do caminho. Aleluia. Irmãos, há alguns meses atrás, 6, 7 meses atrás, eu e minha família pegamos o tal do Covid. E aí alguém poderia dizer, pastor, mas Deus não livrou? Falou, você que pensa. Peguei tão leve e fui vacinado pelo contato com o vírus. E esses meses que têm passado, irmãos, tem tido uma paz, uma tranquilidade tão grande no meu coração, porque eu sei que Deus me livrou uma vez e vai me livrar quantas vezes mais precisar. Talvez você que está duvidando de Deus, precisa de uma prova do Senhor. E talvez Deus permita que alguma coisa aconteça com você. Não estou dizendo aí você ficar doente com o coronavírus. Qualquer coisa. Um dia, nós lemos na Bíblia que aquele personagem Jó diz, e o que eu mais temia me aconteceu. Justo o que eu disse, Deus, isso não pode acontecer, me aconteceu.
Mas que você que sabe o fim da história de Jó, sabe que ele ficou 2 vezes, muitas vezes mais abençoado do que a primeira vez. Deus o abençoou muitas vezes mais. Então, de repente, irmãos, continue firme, que o socorro do Senhor virá sobre a sua vida. E o 6º e último ponto, para você meditar e tomar aí uma decisão importantíssima. Sua atitude manterá você elevado se você escolher estar disposto a recomeçar honrando pequenas responsabilidades. Se você estiver disposto a recomeçar honrando pequenas responsabilidades, você pode ser grandemente abençoado por Deus, mantendo essa atitude elevada. O versículo 22 diz assim: por isso, o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá se sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Aleluia. Nesse último ponto aqui, eu quero que você considere que há necessidade de uma disposição de recomeçar, através de um pequeno começo. Aquele jovem que Deus tinha posto sonhos para ele quando estava na casa do pai, de que um dia ele seria honrado, um dia até os seus irmãos, pai e mãe, iriam se curvar diante dele. De repente ele está aqui dentro de uma cadeia, ele é um presidiário, mas de repente Deus começa a trabalhar uma situação onde, pela sua escolha de ter uma atitude humilde, correta, reconhecendo que Deus estava por trás, ele começa a fazer as coisas do modo certo, e Deus começa a utilizá-lo. O carcereiro vê ali um prisioneiro muito diferente. O carcereiro começa a colocar responsabilidades, e começa a mandar ele a cuidar de um prisioneiro, de 2, pequeno começo. Começa a colocá-lo ali, a ser responsável por algumas celas, a colocar a chave da cadeia na mão dele, e ele foi. Era só um prisioneiro, pequeno começo. Mas você conhece a história, você sabe que um belo dia alguém chega. Um belo dia, irmãos, alguém chega, eu quero ler com você lá em Gênesis 41, versículo 14. Um belo dia o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa lá do calabouço. Depois dele se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. E o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta. Eu ouvi dizer que você é capaz de interpretar. José falou assim: faraó, eu não, mas o Deus a quem eu sirvo, por 2 vezes foi fiel comigo. Eu interpretei 2 sonhos de seus funcionários, e por causa disso eu estou aqui na sua presença. Mas saiba, faraó, não sou eu, é o Deus que está em mim. Aleluia. Mas continue acreditando que Deus é aquele que tudo pode. Nós poderemos sim fazer algumas coisas, mas nós precisamos nos conservar sempre em atitudes de integridade. Ande sempre em atitudes de integridade. Quero que você nesse momento comece a pensar. Andar em atitude de integridade é uma escolha, é uma opção. É uma opção porque muitas vezes, para escolher a integridade com Deus, você vai ter que passar por perdas, que o mundo vai dizer: você vai perder isso para se manter íntegro. Sim, porque eu creio que o que Deus tem para mim é muito maior, é muito melhor.
Então esse primeiro conselho: ande sempre em atitude de integridade, sabendo que nenhuma perda com Jesus é perda de verdade. Nenhuma vitória sem Cristo é uma vitória definitiva. Aquilo que você perde por amor a Deus não é definitivo, mas aquilo que você ganha porque o diabo de Deus tem um fim esperando. Então escolha sempre a integridade, na certeza de que se você está perdendo algum prazer da carne, você está abrindo mão de alguma imoralidade, de alguma desonestidade, você não está sendo desonesto. Você está abrindo mão de algum direito, você não está fazendo greve para tê-lo. Deus vai te honrar daqui a pouco, colocando grandes e melhores coisas na tua mão, para que um dia você entenda que a vida tem um fim. E quando eu leio aqui em Gênesis 50, no versículo 24, a respeito do fim da vida de José, que a vida acaba, o prazer acaba, a situação passa, mas as atitudes elevadas permanecem. Nós lemos em Gênesis 50, verso 24, que antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês. Até na hora da morte ele não perde a fé e a esperança de que uma atitude correta mantém a nossa fé esperando que Deus virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas nesse momento eu quero finalizar essa palavra aqui, nos lembrando que Jesus veio pessoalmente na terra como homem, para que como homem ele sentisse o que é viver na terra como homem e pudesse deixar conselhos para nós, pudesse deixar, além do exemplo, uma palavra para que nós pudéssemos nos lembrar dela, de que vale a pena ser fiel. Uma palavra de que o Senhor um dia disse que se você é fiel aqui na terra, nas pequenas coisas, Deus vai te colocar nas grandes coisas. O exemplo que eu acabo de citar aqui de José, ele começa colocando José numa pequena coisa de carcereiro responsável, mas termina colocando-o na posição de governador do Egito, com as chaves do celeiro dos alimentos do Egito na mão, podendo alimentar toda a multidão da sua época. Irmãos, Mateus 25, versículo 23, é uma palavra do Senhor Jesus que diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu quero que nesse momento, onde você estiver, você tenha esse tempo agora meditando com o Senhor no que eu vou te dizer. Nós começamos dizendo que uma atitude elevada nos coloca numa altitude. Eleva as tuas atitudes de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a consciência que o Espírito Santo tem sobre você. E você vai perceber em que altitude Deus vai te colocar daqui a um tempo. Mas mantenha a sua fé, alimente a sua fé. O tema da nossa mensagem foi justamente esse: que uma fé vitoriosa eleva as nossas atitudes. Eu espero ter acrescentado alguma coisa na sua fé que está me assistindo, me ouvindo. Eu espero que o Espírito Santo esteja te convencendo nesse momento agora a ter atitudes elevadas, dignas de alguém chamado cristão, dignos de alguém chamado temente a Deus. Uma atitude digna daquele que sabe que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Uma atitude digna daquele que sabe que a mão de Deus é mais forte e ninguém pode movê-la quando ela está sobre nós.
como uma tampa nos protegendo. Uma atitude de fé que diz que 1000 pode cair de um lado, 10.000 pode cair do outro lado, mas mantenha a atitude de fé, porque você não será atingido. Eu quero orar com você. Nós vamos depois ter a oportunidade de cantar, louvar, encerrar esse momento louvando ao Senhor. Você vai ter também a oportunidade de contribuir financeiramente. Vai aparecer uma conta aí na tela para você nos abençoar. Se Deus tocar no seu coração, nós não estamos aqui pregando para te pedir dinheiro, mas nós estamos aqui simplesmente dando a oportunidade de servir a Deus. Se você for tocado por essa palavra, se alguma coisa dessa mensagem, desse culto, vai servir para manter você numa atitude elevada, para você ser abençoado pelo Senhor, lembre-se também de fazer alguma coisa pela obra de Deus, para que ela não cale a boca na terra, que ela continue agindo. Amém, queridos? Eu queria orar, depois os irmãos vão cantar e nós vamos ter o encerramento final. Pai, em nome de Jesus, primeira coisa que eu te agradeço aqui, Senhor, é pela oportunidade. O Senhor nos deste a oportunidade de estar aqui entregando essa palavra. Mas antes, Pai, eu te agradeço pela minha oportunidade de ter bebido nessa fonte, Senhor. Pai, eu compartilho com os irmãos. Eu sei que cada um que me ouviu agora, Deus, tem a liberdade de se decidir, mas eu intercedo por cada um agora que esteja em dúvida. Senhor, que toda dúvida caia por terra e que a decisão que vai prevalecer agora seja: eu vou manter a minha fé de que Deus está me protegendo. Eu vou manter a minha atitude de confiança naquele que tudo pode. Eu vou manter a minha integridade. Eu vou me manter humilde aos pés do Senhor. Eu vou reconhecer que eu não tenho forças, mas é por isso que dentro de mim eu recebi aquele que tudo pode. Eu vou continuar crendo que o Senhor é por mim e nada e ninguém será contra mim. Em nome de Jesus. Vamos louvar? Vamos adorar? Amém? Então nós vamos adorar. Vai aparecer aí a conta na tela, se você quiser contribuir. Quer ficar de pé diante
Pela fé nós vamos fazer grandes conquistas. Eu declaro pela fé que essa semana muita gente curada vai ser curada de suas enfermidades, seja ela no seu pulmão, eu declaro a cura em nome de Jesus. Seja ela no seu coração, eu declaro o seu coração curado em nome de Jesus. Seja a enfermidade nas suas pernas, eu declaro curadas em nome de Jesus. Nos seus braços eu declaro curado em nome de Jesus. Eu declaro qualquer tipo de câncer curado agora em nome de Jesus. Eu declaro também qualquer tipo de desânimo sai da sua vida agora em nome de Jesus. Eu declaro um espírito de otimismo tomando conta de nosso povo. Eu declaro o agir de Deus fazendo maravilhas em nosso meio, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo todo. Eu declaro Deus agindo com amor. Eu declaro que você perceba que Deus tem um plano, um projeto, um propósito, e contra os planos de Deus nada interrompe. Eu declaro esta semana o mover de Deus fazendo maravilhas na sua vida, e você recebendo para a honra e glória do Senhor. Eu declaro pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.